Olá, boa noite. Antes que eu faça o último vídeo deste canal, eu quero fazer mais este, para dar mais assim um reforço, um conhecimento aos meus queridos irmãos. Este vídeo é importante. Lucas 11, no verso de 14 a 23. Coisas que o Messias falou para os judeus e fariseus, essas coisas. Estava lá entre os judeus e fariseus e eles disseram que o Messias expulsava demônios com o poder do Deus Ebu, do marechal dos demônios. O Messias se levantou e disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserta e cairá casa sobre casa. E se Satanás está dividido a si mesmo, como subsistirá o seu reino? E como dizeis que eu expulso o demônio pelo Deus Ebu? E se eu expulso o demônio pelo poder de Deus Ebu? E por quem expulsa vós os vossos filhos? Pois eles mesmos serão os vossos juízes. Eu, porém, expulso o demônio com o dedo do Pai, certamente é chegada o reino do Pai sobre vós. E um valente bem armado, que guarda a sua própria casa e tem em segurança todos os seus bens, e vindo, porém, um mais valente do que ele, lhe tira a armadura que ele confiava e tira os seus despojos, ainda divide os despojos. Quer dizer, ele tira tudo que o outro tem e ainda divide o que ele tirou. E quem não é por mim, é contra mim. E quem não junta, espalha. Então aqui, note que o próprio Messias fala uma coisa muito interessante, que vocês ainda não perceberam. Ele está falando para o povo essas coisas, mas eles não entenderam. Então, ele está dizendo ali que o Deus deles é o Deus Ebu. Deus Ebu é o de Satanás. E ele está falando aqui que a estratégia que Satanás fez, se dividindo a si mesmo e contra si mesmo, ele não fez uma boa estratégia. É péssima a estratégia de Satanás. E ele está mostrando, pessoal, está mostrando aí que a estratégia que Satanás fez aqui na Terra, se dividindo a si mesmo e se dividindo contra si mesmo, o seu reino vai ficando fraco e aí então o reino fica fraco e vai se destruindo aos poucos. E quando vier o mais valente do que ele, aí então está fácil para derrubar. E quem é que vem um mais valente que ele? O próprio Messias está dizendo isso. Então, veja, que se ele dividido, o reino dele dividido contra si mesmo, quando o Messias vier, que é mais valente do que ele, é fácil para ser destruído. Então o Messias vai destruir, acabar de destruir o reino de Satanás. Então a estratégia de Satanás não é boa. O reino de Satanás está todo dividido. E aos poucos ele vai estar se destruindo, o próprio mestre diz, vai se desmonorando, e quando o Messias vier, é com facilidade que vai vencer e que vai destruir o restante. Mas quando o Messias vem, que ele vai destruir os principados, as potestades, os poderes, então são esses os maiores, os príncipes de Satanás. Então vejamos,
Se vocês nunca entenderam essa passagem, aí é onde está. Que o próprio diabo, Satanás, ele se dividiu a si mesmo, quer dizer, colocando seus próprios diabos, seus próprios Satanás, para trabalhar para ele, trabalhando junto, em equipe. Só que um fica brigando contra o outro. Dá para você entender? Então, todas essas coisas, pessoal, vocês pensam que não foi o Pai que criou? Tudo o Pai criou. Todas as coisas. Ele fez para a sua própria glória. Olha, meus irmãos, quando o Messias falou que o reino de Satanás está dividido, e que Satanás está dividido entre si mesmo, é porque esses príncipes têm o poder que ele tem. Tem o mesmo poder. Ele entregou o poder para esses principados, para essas potestades, e para esse, ele deu poder. Então, quando o Messias vier, ele vai destruir esses principados, esses potestades, e o poder que eles têm de dominar, poder que eles têm de dominar. E aí, meus queridos irmãos, nesse vídeo, eu quero dizer para vocês que essas potestades do ar, elas operam nos filhos da desobediência, operam neles, nesses que eu estou falando. Mas hoje nós vamos falar nas potestades da terra, porque nós que tentamos guardar os mandamentos do Pai, nós que tentamos ser perfeitos e não conseguimos ser obedientes, não conseguimos, mas nós lutamos para poder receber a salvação do Messias, como Messias. Então, desde quando nós nascemos, pessoal, que nós vivemos no meio dessa guerra, no meio dessa batalha. Sim. Aí hoje eu vou mostrar para vocês a divisão do reino de Satanás. E vou mostrar também como foi que Satanás se dividiu entre si. É responsável são os estados. Porque quem governa os continentes é os principados. Lembra do príncipe da Pérsia? Pois é. Primeiro, os príncipes abaixo do diabo, do Satanás, governam os continentes. O segundo, abaixo desses, governa os estados. Abaixo dos que governam o estado, tem os das cidades. E todos eles têm poder. E esses, cada um tem ajudante. Porque essa turma todinha, a chefona é Azazel. Mas cada um desses são responsáveis por esses pedaços da terra. Dá para você entender o reino dividido? Então, cada cidade tem um. E eles têm os ajudantes dentro daquela cidade. Tem os dois monumentos, tem de tudo que aquela cidade precisa. Tem os dos municípios, tem os responsáveis pelas ruas das cidades. E tem os que são responsáveis pelas regiões, pelas regiões. Outros são responsáveis pelos hospitais, pela saúde, outro pela doença, outro é responsável pelos templos, outro é responsável pelas religiões daquele lugar, outro é responsável pela política daquele lugar, outro é responsável pela saúde, pela ciência, outro é responsável pela medicina,
outra é responsável, uma é responsável pela cura, outra é responsável para adoecer. Para poder ter a cura, tem que estar doente. Outros é responsável pelos esgotos, outro pelo lixo, outro pela limpeza e outro para sujar. E esse passarinho está querendo me atrapalhar. Pois assim, meus queridos irmãos, uns é responsável pelas águas, outros pelos alimentos, e outros são responsáveis pelas plantações, outros pelos rios, outros pelos grandes comércios, outros pelas indústrias, outros pelos poderes executivos, que o poder eu devia ter falado antes. Então, eles são responsáveis pelas matas, pelas lagoas, pelos açudes, pelas barragens, pelas organizações, pelas forças armadas, pelos trânsitos, pela segurança daquela cidade. Eles são responsáveis por tudo, meus irmãos, por tudo. Então essa divisão, meus irmãos, ela vai até ensinar você a roubar e depois vai vigiar o que você fez, se você roubou, e depois vai lhe prender e vai para cadeia. Vai lhe ensinar a matar e depois você vai para cadeia. Porque tem os responsáveis também que vai lhe levar. E o homicídio diz que você muitas vezes só sai de lá quando pagar o último centavo. E essa divisão também vai até levar você ao mar, levar você a uma religião, levar você à perdição, levar você às ruas, à peregrinação. Tem outros que são responsáveis por levar você aos abismos, levar você à prostituição do sexo e à prostituição contra o nosso Pai. E essa divisão, ela vai ficar até aqueles que ficam ali vigiando 24 horas. E você não percebe, eles lhe vigiam até dentro do banheiro, no sono, na dormida, ao acordar. Eles procuram uma brecha, uma falha sua, para lhe destruir. Tá bom, meus irmãos? A divisão vem desde dos continentes. Eu vou ainda fazer outro vídeo que dá um conhecimento aos irmãos deste campo, do campo, junto com esses principados do campo. E eu gostaria que os irmãos entendessem mais ou menos esse vídeo. Tá bom, meus irmãos? Meu abraço para vocês. Porque eu não sei imitar ninguém. Tá bom? Eu sei falar aquilo que o Messias gostaria que vocês soubessem. Obrigada.